Olá pessoal, tudo bem? Patrícia Pereira César, sócia assessora da Zau Investimentos. Estou mais uma vez aqui com o Thiago Prux da Capitalizo. Tudo bem, Thiago? Tudo ótimo por aí. Tudo certo. Mais uma vez hoje a gente vai falar sobre um fundo, então a gente vai comentar sobre um fundo que é destaque na plataforma da XP, que é o Trust Long Buys. E o Thiago vai comentar um pouquinho mais sobre as posições que tem ali no fundo. Lembrando sempre, isso não é uma recomendação, a ideia sempre é passar para vocês as informações para que vocês possam tomar as melhores decisões possíveis na hora de que vocês forem montar as carteiras. Só antes da gente passar ali para o fundo, quero só lembrá-los que a gente sempre disponibiliza todos os materiais que a gente comenta, que a gente faz os vídeos e diversos outros relatórios de forma gratuita para vocês. Então, basta vocês acessarem o site da Zau, zau.com.br, e entrarem aqui na parte de relatórios grátis. E ainda dentro desses relatórios vocês vão encontrar informações sobre fundos, sobre renda variável, sobre o guia. E nessa parte de renda variável, a gente fez também um material super bacana, que é um e-book de renda variável. Esse daqui é o link, eu vou deixar para vocês aqui nas observações do vídeo. E aí vocês vão ter acesso a um material super completo, são 17 páginas, falando ali sobre o mercado de renda variável, explicando a diferença entre as ações, o que é uma small cap, o que é uma blue chip, então para que vocês conheçam bem o mercado antes de começarem a fazer os investimentos. E só antes aqui da gente passar para o fundo, quero lembrar que para quem ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, para se inscrever e ativar a sinetinha assim para receber as informações toda vez que a gente publicar um conteúdo novo. E ainda sobre essa parte de passar informações, lembro também que a gente tem uma lista de distribuição pelo Telegram, então essa lista é gratuita, basta vocês solicitarem o acesso para entrar, que ela vai estar disponível para todo mundo. Então a gente passa diariamente informações sobre renda fixa, sobre renda variável, sobre fundos, sempre para manter vocês bem informados. Então, passando aqui para o fundo, então esse daqui é o Trust. O Trust, na verdade, ela é uma gestora que ela não é tão antiga assim. A Trust ela iniciou em 2017. Hoje, as principais gestores que a gente tem ali na Trust, que vai ser o José Tovar e o Bruno Garcia, ambos vieram da Arx, então a Arx teve um movimento de saída, em especial com eles dois, então em 2017 eles fundaram a Trust. Os dois já trabalham juntos há bastante tempo, há mais ou menos uns 20 anos, então eles já se conhecem ali, já têm uma longa história juntos. Lembrando que no caso desses fundos dos long buys, eles são fundos que efetivamente são classificados como fundos multimercado, entretanto, são aqueles fundos que na sua grande maioria chegam até a ter tributação de renda variável, porque a grande parte do capital está investido em renda variável. Né? Lembro sempre que a principal diferença de um fundo desse para um FIA é que o FIA é obrigado sempre a ter dentro da carteira o tempo todo, pelo menos 67% em ações, enquanto um long buy ele não precisa. O gestor ele tem um pouco mais de maleabilidade e se ele entender em algum momento que vale a pena diminuir a exposição ou até ter outros tipos de investimentos dentro do fundo, ele consegue fazer isso ali seguindo as políticas do fundo. Então, o fundo especificamente, ele é um daqueles fundos que faz uma análise de bottom-up e top-down, então ele vai pegar sempre do macro para o micro e do micro para o macro. Então, entender como é que a economia pode influenciar a empresa e como é que a empresa se comporta dentro da economia. Então, é uma análise bastante fundamentalista que eles têm. Uma curiosidade ali sobre o fundo é que ele é um fundo que normalmente ele tem ali em torno de 30 posições aproximadamente. Normalmente é um fundo aí que não passa de 7% nas suas principais posições únicas, né? Mesmo que especificamente em um único ativo. Ele é um fundo que tem uma aplicação mínima de R$20 mil, é um fundo disponível para todos os investidores, ele é um fundo que ele acumulou agora nesses últimos meses um retorno bastante significativo, tanto que para quem for procurar os rankings, vai conseguir encontrar esse fundo ali entre os mais rentáveis. Só nesse ano, o fundo aí até o final de junho, a gente não tem ainda o fechamento de julho, mas até o final de junho, o fundo já acumulava um retorno de quase 20%. E aí nos últimos 12 meses, 30%. Lembrando que a gente passou aí por um Ibovespa super complicado, a gente passou por um movimento de queda bastante acentuada no CDI. E algo que é legal da gente comentar desse fundo também, é que ele é um fundo que ele usa como benchmark o IPCA mais uma variação do IMAB, que é, na verdade, das NTNs-Bs. Isso é legal porque como ele é um fundo que o foco dele é em ações e não em CDI, então acaba sendo, digamos assim, mais justo para o investidor quando ele vai fazer o pagamento da taxa de performance, né? Ele vai estar mais de acordo com o que se entende para o fundo. De resgate, o fundo é D mais 30 e depois mais 2 dias para liquidação, então sempre lembro, nesses casos eu peço o resgate hoje,
30 dias depois, só que a cota vai virar dinheiro efetivamente. Então, durante esse período, eu vou ficar efetivamente exposto à variação do fundo, tanto para cima quanto para baixo. E ali, sobre a carteira do fundo, o que normalmente eles colocam, o principal foco do fundo é ações no Brasil, mas é importante lembrar que eles podem ter sim exposição no exterior, o Thiago vai mostrar depois, eles realmente têm, e eles podem investir também na parte de juros aqui no Brasil, podem investir na parte de juros internacionais, podem investir até mesmo em commodities e até em créditos high grade, que são aqueles créditos que têm um alto índice de rating, então vão ser ratings bastante altos. Então, informações aqui do fundo, ele é realmente uma alternativa para poder compor carteira para essa parte dos investidores ali, com perfil pelo menos moderado, agressivo, então acaba sendo uma alternativa importante só lembrar que ele entraria mais na parte de renda variável do que efetivamente na parte de fundos multimercado, quando vocês forem fazer as divisões da carteira. Então, deixa eu passar aqui para a carteira do fundo. Deixa eu só trocar. Até porque ele é um fundo que é bastante comprado em bolsa, né? Exatamente. Eles usam o dólar como proteção, eles deixam também uma posição em ouro aí, que é um diferencial, ao invés de deixar alguma coisa no CDI, e eles têm uma gestão bastante ativa, né? Então eles souberam pegar bem o movimento de recuperação lá fora, que recuperou antes do que do mercado aqui, e depois aproveitaram também o movimento de recuperação das ações aqui no Brasil, né? Então, olhando para a carteira, tem essa parte de investimentos no exterior, né, que chegou a bater 21%, boa parte dela posicionada em ativos nos Estados Unidos, aí tinha posição ali em LFT, posição em Vale, né? Vale, talvez o minério foi uma das commodities que menos se depreciou, até conseguiu subir, né? Já que a demanda chinesa continuou bastante alta, divulgou resultados aí também, os resultados vieram bons operacionalmente, provavelmente a Vale vai voltar a pagar dividendos, né? Tem uma posição grande na B3 que surfa todo esse movimento aí de melhora, né? Do mercado de capitais. A gente viu praticamente dobrar o número de investidores, né, do ano passado para cá. Né? Esse ano, o que tudo indica, vai ser recorde aí de IPOs, né, mesmo com a crise. Tem posição na Ômega Geração. Ômega Geração, inclusive, comprou essa semana, comprou da Eletrobras Parques Eólicos no Rio Grande do Sul, uma empresa bem interessante também. Tem a Sabesp, né, empresa de saneamento de São Paulo, né, envolvida em toda essa questão aí do marco regulatório. É claro que a gente ainda está vendo se essa questão do marco regulatório não vai acabar trazendo mais competição para as empresas, mas a Sabesp é um ativo que está bem posicionado, é um bom pagador de dividendos, é um ativo mais resiliente também. E vamos dizer assim, dentre os três ativos de bolsa, Sabesp, Copasa e Sanepar, é aquele que tem uma possibilidade maior daqui a um pouco de ser privatizado ou então de passar por um processo de capitalização. E eles entraram bastante forte também no setor de shopping centers, né? Inclusive, a exposição deles hoje deve estar maior, né? Mas ali existe uma posição na Alliance que está bastante descontada, né? A gente pega os ativos aí, BR Malls, Alliance, Multiplan, Iguatemi, que são ativos mais de qualidade, mas principalmente Alliance e BR Malls bastante descontado, e é um setor que acabou sofrendo bastante, né? Normalmente é um setor mais resiliente, né? Tanto que se a gente pega vacância muito baixa dos shopping centers, mas dessa vez a crise acabou pegando direto no setor, né? E certamente a gente vai ter inadimplência agora, vai ter renegociação com os inquilinos, o cinema é uma boa fonte de receita, até o cinema lotar, até praça de alimentação lotar, até os estacionamentos lotar, vai demorar um pouquinho. Por outro lado, a gente consegue comprar bons ativos, né? Até pela posição dos imóveis, que normalmente desses ativos de shopping são imóveis bem posicionados. E lembrando que, diferentemente de outras crises, né, as empresas de shopping, principalmente essas 4 que eu comentei, elas já vinham ajustando o portfólio aí nos últimos anos, então elas estão num posicionamento hoje melhor do que a gente estava ali em 2014, 2015, por exemplo, quando nós tivemos a última crise, né? Exatamente. E depois é legal que eles ainda têm uma carteira bem diversificada, né? Depois ainda vai ter JBS na carteira, que também pegou esse último movimento, Natura, Magazine Luiza. Deixa eu passar a Natura, que tem esse turnaround agora para fazer
da Avon, né? Mas a Natura já tinha feito outras compras e conseguiu integrar bem, né? No caso da The Body Shop, por exemplo, né? Agora fez essa compra aí da Avon, que vai representar a maior parte do faturamento da Natura. Tem Magazine Luiza surfando toda essa onda aí do e-commerce, né? Local Web, eu acho que Local Web, se não me falha a memória, é a maior alta da bolsa esse ano, apesar de ser uma novata aí Se eu não me na engano. bolsa, né? Entrou em fevereiro, ela ainda pegou a baixa, ainda assim vem performando bem. É uma empresa interessante, é uma empresa de tecnologia que nós não temos muitas aqui no Brasil, e normalmente esses setores de software ou esses setores que trabalham com tecnologia, eles têm são setores bastante fragmentados, né? Isso a gente observa na Local Web, observa nas outras empresas como TOTUS, Lynx, Sinqia, né? Que elas têm uma participação relevante no mercado, mas tem muita empresa pequena, então elas podem crescer tanto por aquisição e tanto de forma orgânica, né? Exato. Exato. E aí depois aqui as outras participações já vão começando, claro, a diminuir, que nem a gente já tinha comentado antes. Tem até BR Malls, que o Thiago estava falando antes também, ainda tem Equatorial, que é outra empresa bastante resiliente. Então aqui depois eles completam a carteira. Como vocês podem ver, ela é realmente bastante diversificada, tanto em setor, quanto efetivamente na quantidade de ativos que eles compõem aqui para poder fechar o portfólio, né? Tem até a VEG aqui, que é uma das, para quem acompanha o Thiago já em outros vídeos, sabe que é uma das ações preferidas dele sempre. E comentando, só para complementar o que eu falei ali no início, né? Normalmente esse fundo ele tem uma gestão mais ativa, né? Então, as posições elas vão... Tem algumas posições que eles mantêm há mais tempo, como Natura, o próprio Magazine Luiza, B3, mas normalmente eles vão alterando mais justamente para surfar essa onda mais macro, né? De acordo com o que está acontecendo no mercado, né? Exatamente. Então é legal porque eventualmente a gente pega alguns fundos ali de bolsa, em especial alguns FIAs que têm uma gestão não tão ativa assim, então é uma forma também até de diversificar as estratégias na parte de renda variável dentro da própria carteira. Então, aqui ficam as informações para vocês desse destaque. Então, realmente, um fundo aí subindo quase 20% no ano, depois de um ano que nem a gente está passando, realmente é algo para a gente prestar atenção. E agradeço mais uma vez aí pelo Thiago pela participação. Lembro também para todo mundo que dentro do escritório, a gente tem diversas áreas específicas para poder auxiliá-los. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, a gente tem uma área específica de renda variável, uma área específica de fundos, uma área específica de fundos imobiliários, de IPO. Então, realmente um escritório com bastante alternativas para poder auxiliar os investidores e auxiliar, inclusive, os assessores dentro do escritório para auxiliar o investidor ali na ponta final a tomar a melhor decisão. Então, agradeço mais uma vez, Thiago, obrigada pela tua participação e até a próxima. Um abraço, até mais.